Campeão do mundo pode jogar no Galo na próxima temporada. Vamos falar também sobre Eduardo Sacha, que pode voltar. Sampaoli quer a volta dele. E por fim, notícia quente sobre Bernard, pode deixar o Atlético. No vídeo de hoje vamos falar sobre Sampaoli. Tem uma notícia muito interessante nesse vídeo do Tanaka. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Gustavo Scarpa, pode sair ou não, tem novidade. E Fred Melo Paiva detonou a SAF do Galo. Quer saber sobre isso? Então assista até o final, deixa o like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho também para hypar, clique em hypar aí, dá essa moral. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Instituto Céspedes, calvície tem solução. A solução é o transplante capilar para resolver de uma vez por todas e para ficar top de verdade. Instituto Céspedes, agende agora uma consulta e mude a sua vida, a sua autoestima com Instituto Céspedes, link na descrição do vídeo. Bora começar falando sobre Gustavo Scarpa. Informação que o Tanaka trouxe hoje, tá? É a seguinte: Scarpa autorizou o empresário dele a buscar opções no mercado e essa é a primeira vez que ele faz isso no Atlético, tá? Então o Scarpa já está pensando em um novo clube, não que ele está forçando a saída, nada disso. Mas talvez vendo que o Sampaoli não deve contar tanto com ele, ou que o Sampaoli não faz questão da permanência do Scarpa, até porque ele foi pouco utilizado, em momentos muito importantes ele foi preterido, até pelo Rony, por exemplo. Então o Scarpa deve estar imaginando aí que novos ares, né, será algo importante para ele. No Atlético não querem a sua saída, se não chegar, né, com uma proposta muito boa, o Atlético não pretende liberar, é um jogador importante, vamos falar a verdade, tem muita gente para ir embora antes do Scarpa, né? Eu nem acho que é um jogador indispensável assim, insubstituível, não acho, mas tem muita gente ali para ir embora antes dele. E o Tanaka trouxe informação também que clube da Alemanha, da França e clubes do Brasil já sondaram a situação aí do Scarpa, então pode ser que em breve a gente tenha alguma novidade com relação a isso. Tá aí o Gustavo Scarpa, ele tem 31 anos, avaliado em 6 milhões de euros aqui no Transfer Market, contrato até dezembro de 2027, então tem mais 2 anos de contrato com o Atlético. E se a gente pegar aqui, o Galo pagou 5 milhões de euros para comprar o Gustavo Scarpa quando ele estava no Nottingham Forest, né? O Atlético apostou aí no Scarpa, ele foi muito bem, principalmente com o Milito, né? Com o Milito ele chegou a jogar, tem uns momentos ali muito bons. Tá aí os números dele que realmente não são lá grandes coisas, mas a gente sabe que ele é um jogador de muita qualidade técnica, né? Enfim, quero saber a sua opinião. Você acha que o Atlético deveria aí liberar o Scarpa e trazer uma outra referência técnica ali nessa ala direita? O que você pensa? Comenta aí. Vamos falar sobre o Fred Melo Paiva, que deu uma detonada nos donos da SAF. Depois nós vamos falar sobre Sampaoli, que tem uma notícia muito quente, interessantíssima, tá? Importante, inclusive, sobre o Sampaoli. Então bora começar um vídeo falando sobre Bernard. O Vadson Fernandes postou a notícia. Segundo Christos Contos, no portal El Sport na Grécia, informou que o modesto Levadiakos estaria em negociações avançadas para contratar o Bernard no Galo. Porém, apuramos com uma pessoa no clube e afirmou que nada chegou em relação ao Bernard. O MEI está nos planos do Sampaoli. E aí nós temos uma outra notícia, ó, confirmando. PAOK e Iris da Grécia procuraram o staff do Bernard interessados na contratação do atleta. O que vimos, de toda maneira, é que Sampaoli não abre mão do meio atacante e que o Galo não pretende liberar a apuração aí do Lucas Bretas com o Samuel Rezende lá no site No Ataque. Então, nós temos informações aí, ele não estaria avançado, né, com nenhum clube grego, mas que sim, alguns clubes gregos estão interessados em tirar o Bernard do Atlético. O Bernard, ele tem contrato com o Galo, vamos ver aqui, eu acredito que seja mais, vamos ver aqui, ó, 2 anos, eu achava que era 1, mas o Bernard tem mais 2 anos de contrato com o Atlético, até o final, vou colocar na tela para você ver aí, até o final de 2027, tá? Tá avaliado em 750 mil euros, 33 anos, 1,67, tá aí, Bernard então, nos planos do Sampaoli. E vamos falar a verdade, o Bernard, ele foi bem com o Sampaoli, não adianta, eu sei que muita gente às vezes tem má vontade, mas o Bernard com o Sampaoli, ele jogou bem, eu acho que ele é um jogador de muita qualidade, de boa técnica,
Não seria talvez o titular absoluto, aquele cara, mas para entrar nas partidas, dar uma dinâmica nova nos jogos, eu acho que ele pode agregar sim. Tanto é que o Sampaoli está pedindo, cobrando a permanência dele no Atlético, justamente pelo fato dele ter ido bem com o treinador argentino. E aí, o que você acha sobre isso? Comenta aí. Dificilmente também ia chegar uma proposta assim, gigantesca pelo Bernard, né? 5 milhões de euros. Duvido muito. Quero saber a sua opinião. Você acha que deveria liberar o Bernard ou não? Comenta aí. Vamos lá, vamos trazer aqui matéria no portal No Ataque, ó. Fred Melo Paiva, 2025 enterrou qualquer ilusão sobre a SAF do Atlético. A matéria diz, a coluna do Fred Melo Paiva desse sábado, dia 12, no Jornal Estado de Minas, chega em um momento de reflexão no Atlético. O colunista, conhecido por sua paixão alvinegra e críticas perspicazes, teceu comentários a respeito da temporada atleticana, bem como a gestão mantida pela SAF alvinegra. Fred traçou um paralelo entre o ano do Galo e os balança, mas não cai, grandes prédios distribuídos pelas capitais mais populosas do Brasil, que pareciam ter a possibilidade, de sucumbirem a qualquer momento, mas acabaram não fazendo. Para o colunista, a cúpula do futebol do Atlético não agiu de forma condizente às promessas realizadas e cometeu uma sucessão de erros no futebol do clube neste ano. Olha só, um trecho do que ele disse, abre aspas. O mais importante acontecimento de 2025, pois, é a tomada de consciência por parte da torcida do que fizeram e estão a fazer com o Galo. Evidentemente que há boa para tudo nesse mundo, mas o fato central é que 25 enterrou qualquer ilusão que se pudesse ter sobre a qualidade da SAF que está a demolir o Atlético. O ano de 2025 escancara sem poupar nada nem ninguém todas as mazelas a que ficamos submetidos ao cair no conto de bilionários que se apresentaram como salvadores da pátria, quando a pátria já se encontrava salva, visto que o patrimônio do clube era superior à dívida acumulada em mais de 100 anos de história. Hoje o patrimônio é deles e a dívida é impagável sob qualquer perspectiva, fecha aspas, tá aí o que disse o Fred Melo Paiva. Bom, a questão do patrimônio, realmente o Atlético tinha, por exemplo, o Daimon, que na época eu lembro bem, né? Na época foi dito que se vende o Daimon, aí ia conseguir negociar a dívida, que ia diminuir muito, que a dívida onerosa ia acabar ou algo próximo disso. E tá longe hoje de ter acabado, né? Porque patrimônio também a gente tem que lembrar, o Atlético tem patrimônio que não vai se desfazer, a Arena, o Atlético tem Arena MRV, o Atlético vai desfazer da Arena, do CT, por exemplo. Então tem patrimônio, mas alguns que você não vai se desfazer, obviamente, né? Mas assim, tá aí a fala a crítica pesada. O Fred Melo Paiva é um grande crítico da SAF do Atlético, dos donos da SAF do Atlético, até por isso também tiraram o rosto dele do muro alvinegro. Quero saber se você concorda ou não com a crítica do Fred Melo Paiva. Bom, gente, vamos lá. Saiu uma informação no portal Casa do Galo, tá? De que o Atlético estaria interessado em um jogador, engraçado, um jogador aí que foi campeão com a Argentina na última Copa do Mundo, é o Guido Rodrigues, tá? Ele é primeiro volante, agrada o Sampaoli e ele está no radar aí do Atlético por conta do Jorge Sampaoli, que conhece muito bem esse jogador. Informação que ainda não tem negociações abertas, mas é um jogador que interessa bastante e pode ser que ele chegue aí para reforçar o Atlético na próxima temporada. Ele joga hoje no West Ham, lá na Premier League, tá? E o perfil dele é de marcação forte, boa saída de bola e agrada aí o treinador alvinegro. Vamos ver aqui o perfil dele, gente? Tá na tela aqui, ó. O Guido Rodrigues, tá aqui, ó. Jogador do West Ham, tem mais 6 meses de contrato só. Então talvez não seja tão difícil tirar ele lá do West Ham, né? Não sei também como é que tá a situação, se ele vai renovar ou não. Ele tem 31 anos, 1,85, avaliado em 6 milhões de euros. Ele já esteve avaliado, aqui ó, primeiro volante, tá vendo? Primeiro volante, argentino, italiano, né? E ele já esteve avaliado em 28 milhões de euros, lá em 2022, 23, ó. Tá? Já esteve muito bem avaliado, até porque ele foi campeão com a Argentina em 2022, chegou a jogar na fase de grupos, não era titular, mas estava no grupo, né? No grupo campeão. Então tá aí América do México, Tijuana, River Plate, Betis, né? Do Betis, os dois últimos clubes, Betis e West Ham, lá da Premier League. Então vamos aguardar. Eu acho que existe uma chance boa, caso o Atlético busque a contratação desse jogador. Acredito que o Sampaoli conseguiria convencer aí
o jogador a vir para o futebol brasileiro, né? Ele aí comandando o Atlético, acredito que poderia ser uma boa. Não conheço o futebol do jogador, não vou mentir, mas, querendo ou não, estava em uma seleção que foi campeã e que é uma baita seleção, essa da Argentina na Copa de 2022, né? E aí, o que você acha? Uma boa ou não pro Galo? Comenta aí. Você conhece o jogador? Deixa aí nos comentários. 31 anos, tem que ser dito, né? Pessoal, vamos lá, vamos falar então sobre Eduardo Sacha. Segundo o Igor Tepe, ele trouxe a notícia em primeira mão, o Sampaoli já teria ligado para o Eduardo Sacha e teria interesse no seu retorno. Inclusive, a Itatiaia também já trouxe a informação, ó. Atlético faz consulta por atacante multicampeão pelo clube. Aí tá falando dos detalhes aqui, ó. Tá dizendo, ainda segundo a reportagem, o atacante não viu com maus olhos um possível retorno a Belo Horizonte em 2026 e já teve os primeiros contatos com a comissão técnica de Jorge Sampaoli, com quem trabalhou no Santos e no próprio Atlético. A série, contudo, pode ser dificultada devido à forte liderança interna do jogador no clube paulista. Aos 33 anos, Sacha disputou 48 jogos pelo Massa Bruta na temporada, marcou 9 gols e distribuiu 5 assistências. Ao todo, 140 partidas, 40 gols com a camisa do clube paulista. E aí, vamos falar sobre o vínculo dele, tá aqui, ó, avaliado em 1.200.000 euros, 33 anos. Eu penso o seguinte, vamos lá, aqui, ó, o contrato dele se encerra no final do ano que vem, então tem mais um ano de contrato, você não vai chegar lá de graça, né, e tirar o jogador, ainda mais do Bragantino, que hoje em dia não é fácil você tirar jogador de lá, tem que pagar, eles não pedem barato não, né, até porque tem a Red Bull ali por trás. Bom, gente, vamos lá, Eduardo Sacha, o que eu penso sobre isso? Muito simples, eu acho que, eu sempre falei, na época, por exemplo, quando ele esteve para vir ao Atlético, eu lembro que na época eu escrevia lá pro Deus me dibre e eu falei do Eduardo Sacha, né? Muita gente falou, nossa, Eduardo Sacha e tal, jogou muito no Atlético, foi campeão em tudo, né? Inclusive sofrendo pênalti lá naquele jogo contra o Bahia. E o Sacha, eu acho que ele é um bom jogador para compor elenco, não é jogador para ser titular. O Atlético precisa de um camisa 9 titular, alguém diferenciado. Para mim não é o Sacha. O Sacha aí é um pensamento assim, estão pensando pequeno. Para compor o grupo, pra gente ter um jogador para entrar no segundo tempo, ou ser titular em algumas partidas ali, dependendo, beleza. Eu acho que ele é um bom jogador e tudo. Agora, para ser o nosso camisa 9, falar assim, nós vamos dar a camisa 9 para ser o nosso goleador da temporada, o Sacha, aí para mim não começa bem não. Eu não acho que seria uma boa. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? O Eduardo Sacha no Galo seria uma boa? Você gostaria de ver o Sacha de volta ao Atlético? Tem boas lembranças? Ou você acha que já passou? Não é mais tempo dele no Galo? Comenta aí, quero saber o que você pensa sobre isso. Então lá, sobre Sampaoli, informação do meu amigo Lucas Tanaka, tá? Isso aqui é informação quente. Segundo o Tanaka, o Sampaoli, ele participou, tá, vamos dizer assim, das demissões que tivemos entre membros da comissão técnica do Galo. Tivemos a saída, por exemplo, de um grande ídolo, Éder Aleixo, algumas outras saídas, e o Sampaoli meio que participou disso, tá? Muita gente tem aquela fala, e é verdade, né? Ele até diz no vídeo dele, e é verdade. Muita gente, se não trouxerem o que o Sampaoli quer, se não trouxerem os grandes nomes, o Sampaoli vai embora. Segundo ele, não tem nada disso. Inclusive, diretoria e Sampaoli já estão bem alinhados. Ele entende, sabe a situação do Atlético, não é a mesma lá de 2020 e 2021, quando, na minha opinião, eles pensavam grande, né, e trouxeram grandes nomes, mas sabe que da dificuldade financeira e tudo, então não tem isso dele deixar o clube se os nomes não chegarem e tal, tá? Não vai deixar o Galo então por falta de reforços ou da qualidade que ele quer, tem que ser o primeiro, o segundo nome da lista, não é bem assim, tá bom? Então ele já tá mais compreensivo, é um Sampaoli diferente, né? E algo também importante, ele está autorizado aí a conversar com os atletas, né? O atleta tem uma lista, né? O Atlético, o Sampaoli tem uma lista. E ele está autorizado não a negociar, mas a ligar para o cara e falar, e aí, você tem interesse em vir? Quero contar com você aqui e tudo. Então ele já está autorizado a isso, tá? Então são informações importantes, principalmente essa de que ele não vai deixar o Atlético, não vai ameaçar deixar o clube e tudo, se os grandes nomes não chegarem, tá, gente? E aí, o que você pensa sobre isso? Né? É um Sampaoli mais light, mais tranquilo, né? Não é aquele Sampaoli de 2020 e 2021, não. O que você pensa sobre isso? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Deixa o like no vídeo, ajuda demais a gente. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto, um abraço a todos, bom sabadão, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, gente. Fui, valeu.